Namastê, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso treinamento. Hoje o tema é como superar a procrastinação e realizar teus sonhos, tuas metas, os teus objetivos, manifestar o que a gente chama aqui de abundância divina na sua vida. Isso vai valer para todas as áreas: saúde, relacionamento, trabalho, finanças. Então, seja muito bem-vindo, já vai colocando o teu coraçãozinho verde, a borboletinha e tô curiosa para saber quem fez o teste da mente roponizada, quem fez esse diagnóstico inicial para entender o que está acontecendo, quanto as memórias estão bloqueando. Então comenta aí quem fez o teste, qual foi o seu resultado. E lembra que não é para ficar triste se deu uma nota muito alta. Que bom que você está aqui. Olha só que oportunidade incrível. Porque até agora você não sabia. E a partir de agora você sabe. E aí vem o dom divino chamado o quê, Nico? Livre-arbítrio. 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 É. Então, pessoal, daqui a pouco a gente tem um atrasinho sempre de alguns segundos aqui da resposta, então já vai colocando para nós no chat, porque é bem importante você saber essa nota e até depois, até no domingo, quando acaba esse nosso presente para você aqui, você vai poder, se você quiser, refazer, inclusive, né? E aí você já vai ver provavelmente o quanto, em questão de dias, esta nota já vai diminuir. É fundamental que você veja, né? Como é que eu vou dizer assim, né, mano? Como é que a gente pode falar? É fundamental que você conheça o que está acontecendo com você, para que daí você saiba o que resolver, porque às vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo. E agora você sabe que são as memórias limitantes que estão travando a sua vida, essa energia invisível chamada memórias limitantes. E agora com o teste você vai saber o nível da atuação, o percentual, a proporção de quanto isso está pegando ou não na sua vida, né? Isso, e aí como é que você limpa as memórias? Aplicando o tratamento que a gente disponibilizou para você de presente. Esse é o passo inicial para você começar a limpeza das memórias limitantes. Até no domingo tem esse presente que é o tratamento energético inicial. Isso. E hoje, Diva, na aula 2, o que nós veremos hoje na aula 2? Hoje é a nova cura da abundância divina. Então, como vencer a procrastinação? Então, você vai entender por que afinal, você procrastina. Ontem nós já começamos a entender um pouquinho, quando eu trouxe a questão do funcionamento da mente com cérebro e corpo, e hoje nós vamos aprofundar na questão da procrastinação mesmo. E aí, como que funciona essa questão de manifestar, de ho'oponizar, porque agora você já conhece esse verbo, ho'oponizar seus sonhos, suas metas, os seus objetivos, utilizando a lei da atração vibracional de forma positiva na sua vida. E ontem, então, a gente falou de como superar ansiedade, estresse, insônia, dores físicas, como fibromialgia, bruxismo, ter mais saúde e longevidade. E você viu a verdadeira origem, né, de tudo isso. Então, viu a atuação das memórias, como que essas memórias estão registradas na sua mente, na sua energia e também quimicamente no seu corpo. E amanhã a gente tem a aula dos relacionamentos, que vai ser... Nossa, essa daqui eu tô, assim, entusiasmada para fazer. Estamos entusiasmados com todas, né? Para você que não sabe, entusiasmo significa estar cheio de Deus. Então, quando você está entusiasmado com a vida, mostra que você está cheio de Deus, está cheio dessa energia chamada Deus, chamada universo, chamada planeta iluminado. E ainda no sábado, às 9 da manhã, a gente faz a aula final com uma técnica de ho'oponização coletiva para todo mundo, para selar essa energia. E a gente revela ainda para você o plano dos 10 tratamentos de 8 semanas para você continuar se este for o seu chamado. Isso, então... E sobre a aula 1, né, bem importante, está na reprise ali, como o slide anterior estava mostrando. Então, se você já assistiu e quer assistir de novo, você pode até no domingo para rever alguns conceitos. A Amanda fez aquela técnica do o que você deseja ho'oponizar, em que a gente colocou um Atma Sound, né, que é uma tecnologia nossa aqui, que é incrível. Então, eu vi que muitas pessoas já estão refazendo de novo para ter mais clareza do que você quer manifestar, ho'oponizar, conquistar na sua vida. A clareza é fundamental para isso. Então, você pode, deve e merece assistir de novo a aula 1. E se você não assistiu, então eu nem preciso falar. Quando terminar essa aula 2, você corre lá. Corre não, você pode ficar em casa aí assistindo. No conforto, né? No conforto, tá de barbada, você tá em casa tranquilo ou no seu trabalho. E aí você assiste porque fica até domingo. Aí chega o que acontece? Chega no final do domingo. Deixa mais dias. A gente tá deixando desde segunda-feira. Desde dessa segunda-feira até no domingo. Então é uma semana inteira para você assistir. E aí esta é a nossa doação durante essa semana. E agora, Isso. Diva? Então lembra desse slide? Foi o nosso primeiro slide de conteúdo da aula de ontem. E vamos relembrar e aprofundar um pouquinho ele. Então, você já sabe que você é o Atma, que você é luz, você é amor, você é o Atma. E hoje, inclusive, vamos entender
o mantra das 8, o Atma Mantra das 8 frases, bem direitinho, vai ter uma prática especial, oba! E aí, então, você é o Atma, essa consciência infinita e ilimitada, que é divina e abundante. Então, olha bem para esse desenho. Esse desenho, ele não é aleatório. Eu levei, assim, horas para fazer esse desenho aqui, para chegar nesse exato modelo aqui. Então, você possui um corpo e uma mente que está vivendo nessa terra aqui, mas você é essa alma, essa consciência infinita e abundante, que vem dessa consciência maior, que está conectado diretamente a essa fonte divina, a essa fonte universal, vamos dizer assim, que é abundante, infinita e ilimitada. Então, tudo que o seu coração sonhar, que a sua alma sonhar, não o que a sua mente, e daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou dando ênfase nisso. Então, tudo aquilo que for um desejo sincero da sua alma, você sim tem o poder de realizar, você tem a capacidade, você tem o merecimento e mais, você tem o dever de realizar, porque existe um campo de infinitas possibilidades, potencialidades e probabilidades. E o que você precisa? Você só precisa sintonizar a frequência da sua mente nessa frequência dos sonhos que você deseja. Ontem vocês já entenderam um pouquinho, mas é claro que eu vou aprofundar, Nico e eu vamos aprofundar justamente essa explicação para você. Então, o que acontece na nossa vida? Por que você ainda não ho'oponizou a vida que você sonha e merece e você ainda sofre com alguns problemas? Procrastinação, falta de saúde física, dores emocionais, problemas nos relacionamentos, não importa o que seja. Por quê? Porque existem memórias. Então, quando existem essas memórias, o que acontece? A vibração da sua mente, ela fica limitada. Você não consegue acessar esse campo das infinitas possibilidades e probabilidades. Você fica limitado pelas memórias. E quando você limpa, então, essas memórias, você ho'oponiza sua mente. O que significa ho'oponizar? Vamos ver. O que significa ho'oponizar, Diva? Ho'oponizar significa tornar real aqui na sua vida, na matéria, no planetinha, na terceira dimensão, a transformação que você tanto deseja. Isso. É manifestar, é tornar real. Porque você retornou ao seu estado perfeito de luz e amor, então você é totalmente capaz de tornar real. Você vive a partir da inspiração da sua alma. Então, existe essa conexão com essa fonte divina que é abundante e ilimitada. E esse tornar real, você já sabe, não custa lembrar, vale para todas as áreas da sua vida. Tanto é que você olha o título das 3 primeiras aulas nossas, a gente fala desde dores emocionais, desde dores físicas, a gente fala agora de procrastinação, fala de lei da atração, de sonhos, metas, objetivos, fala na aula 3 sobre relacionamentos, como ser o elo dos milagres e ajudar as pessoas que você mais ama, inclusive seus pets, ou seja, estamos falando de todas as áreas da sua vida, porque é justamente isso que acontece. Quando você ho'oponiza sua mente, você ho'oponiza a sua vida, como a Iluminada nos passou um slide na segunda-feira na aula 1, né? Isso aí. Então, olha só. Aí, lembra dessa nossa explicação aqui, que nós começamos lá a entender o funcionamento do corpo? Então, você possui um corpo físico, que é composto de órgãos, células, que você já sabe, e a mente. O que é a mente? A mente é esse campo de energia, esse campo eletromagnético que contém, armazena todos os pensamentos e sentimentos, inclusive as memórias limitantes, lembra? Então, esse campo, essa mente que está interpenetrada ao corpo físico, que está conectada através dos chakras, lembram? Tudo vai se conectando aqui nas nossas aulas. Então, esse campo eletromagnético, perceba que hoje eu separei a palavra eletromagnética. É uma palavra composta de duas, vamos dizer assim. Então, ele está sempre vibrando, ele está emitindo uma vibração, tudo que é energia, tudo está vibrando, e para vibrar, emite uma onda. Essa onda, ela contém informação. Essa informação, ela é positiva ou negativa com base no quê? Com base nos pensamentos e sentimentos positivos ou negativos. E aqui a gente dá um passinho atrás só para você, né? Lógico que não é uma aula sobre física quântica, a gente poderia ficar aqui 5 horas explicando para você todos os, né? Até porque a nossa Iluminada, que é especialista em neurociências, ela domina isso. Lembra sempre o quê? Que o universo, como já foi comprovado pela física quântica mais moderna e recente, no universo tudo é energia, ou seja, todas as coisas sólidas, tudo que você enxerga como sólido mesmo, seja essa mesa, seja esse microfone, seja o corpo da Amanda, seja o meu corpo, seja o seu corpo, seja o seu carro, o seu prédio, tudo isso que nós enxergamos como uma matéria, tudo isso na verdade são campos de energia ou padrões de frequência de informação. Tudo basicamente é energia, que nem a Amanda fala, 99,99, tudo 99 no final, e vai correndo os 9,
é energia. E você, por óbvio, também é energia. E como que você se comunica com esse universo? Através do quê? De quem você é, da sua energia. Então, cada vez mais, né, a gente abre um pouco o nosso campo de visão para enxergar como as coisas realmente são, como as coisas realmente funcionam, como que a ho'oponização dos seus sonhos, metas e objetivos, ela funciona. Ela não é algo que você pega pronto lá fora, ela é um processo de dentro para fora, em que você vai limpando as memórias que limitam a sua energia, a sua mente, e quando você limpa algo que te limita, o que acontece? Você destrava, você desbloqueia, você se torna livre. A sua mente, a sua energia, a sua mente ho'oponizada, ela se torna livre para o quê? Para que você, como energia, acesse qualquer campo de energia chamada coisas, materiais, pessoas, sonhos, metas, objetivos lá fora, para que você literalmente conquiste o que você quiser através disso que a Amanda falou, que é o seu campo eletromagnético. Perfeito, Nico. Muito boa a tua explicação. É sempre importante Amanda e eu, nós resumimos, às vezes, em 1 minuto uma fala que daria para ficar 1 hora. Então, quem já domina esse assunto, a gente pede essa licença poética para você, porque a gente não vai aprofundar, senão fica, né, às vezes, um conteúdo muito denso, né? É, sim. Então, olha só. E aí, então, o que acontece? O campo eletromagnético, ele tem uma força de emissão e uma força de atração. Os seus pensamentos é a força elétrica, a força que envia uma mensagem para o universo. E os seus sentimentos são a força magnética, a força que atrai as coisas e as pessoas e as situações, as experiências para a sua vida. Então, o pensamento tem a força, o pulso elétrico, e o sentimento, o pulso magnético, de enviar e de atrair. É assim que funciona esse campo de energia. E aí, olha só, quando você possui um campo de energia que está carregado de memórias limitantes, que possui pensamentos e sentimentos de dor, de sofrimento. Então, lembra que aqui vale a pena lembrar o que são as memórias limitantes, que são os registros emocionais e químicos das experiências de dor do passado que você nem lembra mais, que estão lá no baú, lá embaixo do tapete, no subconsciente. Então, todas aquelas mágoas, rejeições, culpas, arrependimentos, frustrações, medos, solidão, todas as tristezas, tudo aquilo está ali no seu campo eletromagnético se você nunca fez nenhuma limpeza. E agora eu vou abrir abrir um espaço aqui para gerar curiosidade, né, Amanda, para a aula 3, porque tudo isso que a Amanda falou é o que aconteceu com você. E na aula 3, a Amanda vai mostrar que o que aconteceu com os seus familiares, seus pais, avós, bisavós, a sua ancestralidade, também está afetando você hoje. Assim como você que é pai ou mãe hoje, o que você hoje está passando, você está também afetando seus filhos e netos da geração para baixo, seus descendentes. Então, é ascendentes e descendentes. E isso é na aula 3, você vai aprender direitinho lá. É importante isso que tu trouxe, né? Porque às vezes a gente olha, mas eu não passei por uma situação desse tipo, né, para ter essa memória. Mas sua avó passou, ou seu pai passou. Então, é bem interessante. E aí, quando você está com a mente comum, né, que é o que nós chamamos, sempre você já entendeu, né? Mente comum ou mente ho'oponizada. A gente repete de propósito para que o conteúdo seja fixado pelo seu cérebro, o conhecimento, né? Então, essa mente comum com memórias limitantes, o que ela faz? Ela envia e ela atrai o quê? Problemas, situações, desafios, pessoas da mesma vibração. Ou seja, coisas limitadas, coisas negativas, pessoas tóxicas. E você já deve estar imaginando na sua vida agora. Sabe aqueles problemas que se repetem, aquelas situações cíclicas que se repetem, que a Amanda vai mostrar no próximo slide, inclusive? Isso tudo você já começa a perceber que, nossa, eu estou entendendo agora que enquanto eu não fizer a limpeza das memórias limitantes, eu vou continuar emitindo esta energia e vou continuar atraindo uma energia da mesma frequência, energia semelhante. Ao contrário que, quando você entra na mente ho'oponizada e você começa a vir a partir da inspiração da alma, você não tem mais as limitações. Por óbvio, você vai começar o quê? A emanar, a emitir uma energia mais positiva, mais serena, mais mais harmoniosa, mais abundante, mais próspera, e você vai atrair também a pessoas, situações, circunstâncias, sincronicidades, oportunidades mais harmoniosas, mais abundantes. Perfeito, Nico. Olha só. O Nico domina. Gostei muito do teu imã, diva. Do imã. Então, lembra que você é um grande imã, né? Exatamente. Então, olha só aqui. Então, aqui é aquele nosso primeiro slide, que você é o Atma, essa consciência infinita e abundante, que nasceu conectado com esse campo das infinitas probabilidades, que está conectado. Você continua conectado, só que existe
alguns bloqueios aqui que estão limitando você de acessar esse campo abundante, infinito e ilimitado. Então, você quer a casa nova, você quer um novo amor, você quer ter mais prosperidade financeira, fazer aquela viagem com a família, aquele novo projeto profissional, você deseja tudo isso. Você pode até pensar, enviar para o universo essa mensagem, mas se no nível dos sentimentos tiver toda aquela carga emocional das memórias, o que acontece? Esse imã, ele está bloqueado, não tem força de atração. Então, você não consegue acessar o campo das infinitas possibilidades, potencialidades e probabilidades. Você fica limitado, preso naquele ciclo de dúvida, de cobrança, de escassez, de reclamação. E aí, né, Amanda, se você não consegue acessar, se você não consegue atrair o que está no campo quântico das infinitas probabilidades, ou seja, seus sonhos, metas e objetivos, se você não consegue atrair isso, automaticamente você está atraindo outras coisas que vêm da mesma frequência das memórias. O tempo todo você está emitindo e atraindo, emitindo e atraindo. Não tem como não atrair nada. Você não tem como parar, porque é uma lei universal, a lei da atração vibracional. Ela pode funcionar de forma negativa, quando tem memórias, ou de forma positiva, quando você está com a mente roponizada. Perfeito, Nico, e até foi ótimo. Então, imagina que tudo é frequência, né? E tem uma escala de frequência. Então, a casa nova, aquela viagem, aquela cura que você quer, está passando aqui. E se você estiver vibrando aqui, na dúvida, na crítica, você está vibrando aqui. Então, aqui, vocês não têm como se encontrarem. Então, se você continuar nesse nível de vibração, o que você vai atrair? Mais coisas que estão vibrando aqui. Você vai atrair alguma coisa. Então, se você quiser atrair o que está aqui, o que você precisa? Elevar a sua vibração. Essa é a explicação do Nico. E como que leva a vibração? Limpando as memórias limitantes. É o nosso próximo slide. E como que limpa as memórias limitantes? Você já está tendo esse presente, que é o tratamento energético inicial. E depois você tem uma série, né, na certificação, já com reconhecimento do MEC, inclusive como capacitação, você tem uma série de 8 semanas com 10 tratamentos do Atma Ho'oponopono, inéditos, exclusivos, ainda mais avançados e poderosos, para você ir com tudo realmente e destravar, assim, de forma muito rápida, de forma muito acelerada, todas as áreas da sua vida. Então, você começa e continua a fazer o processo da limpeza das memórias limitantes. E aí, quando você faz isso... Tá lembrada de ontem, Amanda? Dos 3 requisitos? Você disse que não existia pré-requisitos. Eu falei que não existia pré-requisito. Você lembra quais são os 3? O querer, o primeiro é querer. O segundo é continuar. O segundo é se comprometer. Se comprometer. E o terceiro é continuar. Querer se comprometer e continuar. Verdade. Esta é a chave que poucas pessoas conseguem, às vezes porque estão sozinhas, porque não tem um método. E que bom que você está aqui com nós até no domingo, nesse treinamento inicial gratuito, para você ver o quanto isso faz diferença quando tem alguém com você. E aí você muito... Querer, todos nós queremos, né? Fala a verdade. Quem não quer mais abundância? Quem não quer mais liberdade financeira? Quem não quer pessoas incríveis ao seu lado? Quem não quer trabalhar menos e receber mais? Quem não quer ter um trabalho que, nossa, as pessoas te reconheçam e te realizem? Quem não quer ter uma saúde limitada? Quem não quer ter um corpo mais magro ou mais gordo ou mais forte ou mais fraco? Sei lá, o desejo de cada um hoje. Quem não quer poder ter a liberdade de poder viajar, ter tempo, ter dinheiro? Todo mundo quer isso. Querer, todo mundo quer. Se comprometer e continuar, poucos conseguem. Por quê? Porque elas não têm método e não têm acompanhamento e estão sozinhas. Aí ficam expostas às memórias. Ficam expostas às memórias. Então, é isso aí mesmo. Então, olha só, quando você então limpou essas memórias, que você então manifestou essa mente roponizada, você se torna esse imã que é capaz de acessar esse campo das infinitas probabilidades e consegue fazer as mudanças que você tanto deseja na sua vida. Até porque, agora a gente avança no conhecimento, o verdadeiro Ho'oponopono, ele contém 6 princípios, que são a base desse conhecimento milenar chamado verdadeiro Ho'oponopono. Então, o primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono diz assim: o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos, e aqui a gente adiciona e sentimentos, porque na época não existia, a física não tinha avançado tanto e a gente não tinha essa distinção, hoje a gente tem. Então, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos e sentimentos. Da sua mente e da sua energia. Da sua mente e da sua energia. O universo físico lá fora, o seu trabalho, a sua vida material, a sua conta bancária, os seus relacionamentos, o seu corpo, o seu estilo de vida, a cidade onde você mora, tudo isso é uma manifestação da sua mente, da sua energia,
ou dos seus pensamentos e sentimentos. É tudo basicamente aqui, para resumir, é a mesma coisa. Isso. Então, a sua realidade exterior, ela é o reflexo da sua realidade interior. Então, se você quer mudar a sua realidade lá fora, onde que você precisa ir? Na origem, na mente. Mudar os seus pensamentos e sentimentos. E como que você faz isso? Limpando as memórias que estão limitando você. E aqui a gente pode avançar, pode deixar esse slide um pouquinho, Amanda? Tá. Fazer essa gentileza para nós? Faço. Quando eu estou com... E Amanda e eu assim, olha, a gente vai ser bem, né? A gente está sendo verdadeiro e transparente com você e sendo ainda mais honesto. Amanda e eu, durante muitos anos da nossa vida, a gente viveu com a mente comum, com as memórias limitantes. E a gente ainda continua esse processo, né? Ele é um processo que ele é um processo lindo, maravilhoso e que a gente continua ele, continua hoje, amanhã, depois e sempre, a gente continua. E quando a Amanda e eu, a gente não conhecia este Atma Ho'oponopono, não conhecia a nossa identidade da alma, lá você que já tem o seu mapa da alma, né, que é um sistema incrível, quando a gente não entendia disso das memórias, a gente viveu com a mente comum muito tempo. E adivinha o que aconteceu? A gente às vezes até recebia um salário mensal, mas quando via, não chegava. Quando via, pessoas do nada apareciam assim, pareciam que eram aleatórias, hoje a gente entende que não, que nós que atraímos isso. Então, coisas, lugares que a gente não entendia, que não nos faziam felizes, pessoas que não nos faziam felizes, né? Uma realidade muitas vezes escassa, e aí hoje a gente olha para esse número 1 aqui, a gente entende, nossa, agora eu entendo que era uma mente comum e eram as memórias limitantes. Então, você olhando para esse primeiro princípio, você já entendeu que quando eu estou com uma mente comum, eu crio uma realidade comum. Que forte. Envio e eu atraio e eu manifesto e eu ho'oponizo eu crio e manifesto uma realidade comum. Uma mente comum cria uma realidade comum. E essa realidade comum, ela é aquela realidade comum mesmo. Não é a realidade do tamanho da sua alma, é uma realidade do tamanho das suas memórias, como a Amanda nos fala. E aqui a Amanda trouxe ainda mais um slide, que é um aprofundamento, aqui vamos dizer assim, um presente extra para você, que é uma frase que a gente ensina para os nossos mentorados, e a gente decidiu, né, Amanda, trazer para você aqui, que ela é uma frase muito poderosa, e ela diz assim: nada na sua experiência de vida pode acontecer sem o convite que parte do seu pensamento e sem a permissão que parte do seu sentimento. Metade dessa frase ela é do livro da Estéreo do Jerry Hicks, O Peça Será Atendido, e a parte final da frase, a última linha aqui, é desse que vos fala. Então, nada na sua experiência de vida pode acontecer sem o convite que parte do seu pensamento e sem a permissão que vem do seu sentimento. E você olha para essa slide e você pensa na sua vida agora. Como a Amanda vai nos colocar, acho que no próximo, né, Amanda? Você pensa na sua vida e você pensa assim, o que você tem pensado, porque isso é o que você tem convidado para a sua vida. O que você tem pensado e, por óbvio, convidado para fazer parte da sua vida, de qualquer área da sua vida. E ainda você entra mais. O que você tem sentido, porque é isso que você tem permitido na sua vida. O que você tem pensado e convidado para a sua vida. O que você tem sentido e o que você tem permitido entrar na sua vida. São duas perguntas justas e honestas, né, Amanda? São duas perguntas, porque olha só, às vezes a gente pensa coisas que a gente quer, só que se o nosso sentimento não estiver na mesma vibração, às vezes eu penso que eu quero, mas eu me sinto distante daquilo que eu quero. Eu sinto lá no fundo que eu não mereço, que eu não sou capaz. Que para mim não vai dar que certo. Para mim não vai dar certo, que tantas e tantas, né, memórias que estão silenciosamente atuando ali, que impedem que eu consiga permitir que isso entre na minha vida. E aí você rejeita, né? Então, muitas vezes você pensa algo que você quer, eu quero uma nova vida, eu quero isso que a Amanda está falando aqui nesse treinamento, eu quero continuar, eu quero transformar minha vida, eu senti que esse é o caminho, e aí vem as memórias através do sentimento, e elas rejeitam isso, e elas dizem, para com isso não é para você, você não é boa o bastante, você não é capaz, isso vai demorar muito, você não vai conseguir, agora você não tem tempo para fazer isso, deixa para depois. Todas essas vozes são vozes que vêm das memórias limitantes e que são sentimentos muito poderosos, né? Você não merece, como a Amanda falou, e esses sentimentos, eles rejeitam aquilo que você deseja, aquilo que você tenta convidar para a sua vida. Perfeito. Então é uma boa reflexão e talvez você volte aqui nesse ponto dessa aula mais vezes. Então, se o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos e sentimentos, se os meus pensamentos e sentimentos são destrutivos, criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. E aí agora vem, né, The Jump of the Cat. Não é, nós temos 2 The Jump of the Cat hoje,
mas esse não é ainda. Esse é antes dos... Esse é o pré-The Jump of the Cat. O número 4, quarto princípio, eu sou 100% responsável por criar a minha realidade física e material do jeito que ela é. Pois é, porque aqui, então, eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam a minha realidade. Ninguém vai fazer isso por você, porque não tem como alguém fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. E você que está aqui acompanhando, fazendo o tratamento energético inicial que a gente disponibilizou de presente, você já está fazendo isso. Parabéns pelo seu comprometimento. Você está limpando esses pensamentos. Você já começou. Agora é só continuar, porque olha só a pergunta que nós recebemos. Então, a gente está de olho no chat. No chat. E aí... A pergunta diz assim, Amanda e Nico, eu já entendi que eu preciso fazer a limpeza das memórias limitantes. Então, parabéns, mostra que você está prestando atenção, está com a mente e o coraçãozinho aberto. E eu estou fazendo o tratamento energético inicial, que é presente até este domingo agora. E aí eu quero saber, depois do domingo, qual é o próximo nível, qual é o próximo passo para eu continuar. Ela, entre parênteses, está escrito assim, não quero parar agora. Então, parabéns por isso, porque realmente quem para de caminhar, para o caminho. E quem para o caminho, para qualquer espécie de reoponização. Quando você continua caminhando, quando você continua no processo, no fluxo, você continua e os benefícios continuam. Quando você para, o que acontece? Os benefícios param também. É óbvio isso, né? Mas o comentário dela ajuda todo mundo a entender. Então ela pergunta assim, o que eu devo fazer para continuar esse processo de limpeza das memórias limitantes, né? Após o domingo, quando termina. Então a gente vai falar mais sobre isso no sábado, né? Então primeiro a gente entrega tudo para você aqui, né, Amanda? Que é esse treinamento completo. Então a gente até fez um slide para você aqui, ó, para você entender. Você está aqui no meio, nesse treinamento completo aqui de uma semana inteira, né? E lembra também nesse treinamento completo que você está aqui, que a gente está também de manhã cedo no Namastê Sagrado, no nosso programa matinal, que começou lá em 2023 e já são centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de episódios às 7h30 da manhã no YouTube. E isso complementa também. Então a gente está, além de estar aqui com você nas aulas oficiais desse treinamento completo, a gente está no Namastê Sagrado de segunda a quinta às 7h30 da manhã e você é convidado. É só chegar no YouTube 7h30 da manhã aqui da Amanda Dreyer, com mais de 1 milhão e tantos inscritos aqui, e aí você pode participar e sempre tem uma técnica, um Atma Mantra, um conhecimento, uma energia muito especial para você começar bem o seu dia. Então, a gente vai explicar lá no sábado, mas só para antecipar para quem já está mais assim ansioso, né, já quer saber logo, então você está aqui no meio, nesse treinamento completo com esse tratamento inicial de presente. Isso é um presente para você, esse treinamento completo, a gente poderia colocar um valor bem alto nele, porque ele é completo, mas a gente está dando de graça para você, então você está aqui no meio. Antes disso, tem os nossos conteúdos gratuitos, que você vê por tudo aí no YouTube, Instagram, né? Que são conteúdos geralmente menores, porque conteúdos longos lá fora as pessoas não estão preparadas para, como você que está aqui, né? Que está preparado para assistir aulas mais completas. E ainda tem os nossos livros, que são antes. Então, o próprio livro do Verdadeiro Ho'oponopono, que é 3 vezes best-seller, que explica toda a filosofia, depois a gente mostra. Isso tudo está antes, a gente já está um passo na frente. Então, olha que legal, você já está no meio do caminho. E o outro nível, o próximo nível, é a certificação, que ela já possui um reconhecimento pelo MEC, e lá você tem um plano de 8 semanas com 10 tratamentos. E isso a gente vai explicar em detalhes no sábado, às 9 da manhã, além de fazer uma ho'oponização coletiva e fazer um resumão de tudo no sábado às 9. Então a gente não vai entrar em detalhes agora, mas só para você que já, nossa, eu quero saber o próximo nível. Se você é como eu e Amanda e você já vê que tem algo que é para você, eu já quero saber logo, já quero. Por quê? Porque daí lá na segunda-feira a gente abre as inscrições, então não é agora, é só na segunda-feira porque abre por turmas. Isso. E aí tem mais uma pergunta que eu achei Tem mais muito... uma pergunta, Diva. Essa é boa, hein? É necessário eu identificar qual é a memória limitante que está me bloqueando, porque eu vi que tinha outros. Nossa, eu não estou conseguindo saber qual que é a memória. Então, lembra que o Atma Ho'oponopono, você não precisa identificar vítimas, culpados, vilões, qual que é a memória, você não precisa reviver traumas, você não precisa e nem deve voltar lá para trás, porque quando você faz isso, você revive tudo neuroquimicamente. E a gente não quer isso, a gente não quer reforçar essa neuroquímica negativa. Nós queremos focar na luz, no amor, no Atma com 100% de poder. Então, você não vai identificar qual é a memória, até porque ela está no subconsciente. Então, você acha que você sabe qual é a memória, mas lá no fundo, a gente não tem como ter a certeza. Então, não importa qual é a memória, a gente limpa a memória, a gente só limpa. Só faz isso, limpa e confia que está dando certo. Os quatro métodos que a Amanda tem, que é o Cura da Alma ou Atma Healing, o Meditar Transforma, o Atma Ho'oponopono e o Mapa da Alma, que são esses 4 métodos incríveis, né?
todos eles não buscam jamais ficar revivendo traumas, coisas do passado, encontrar vítimas, vilões, encontrar a memória, o padrão que está te bloqueando. Porque aqui a gente, desde, né, quando a Amanda começou lá em 2002, então você já imagina a idade da nossa iluminada, quando ela começou lá em 2002 como terapeuta holística, integrativa, natural, ela percebeu o quanto existiam mecanismos, né, e técnicas e ferramentas ultrapassadas, em que a pessoa ficava anos e anos de terapia e revivendo e tentando analisar e analisar, e ela desde aquele momento ela entendeu que, nossa, isso não faz sentido. Quem tem dor, quem tem um trauma, quem tem uma memória limitante, precisa curar e precisa curar rápido. E precisa se autocurar, encontrar esse caminho de autocura, né? Que é essa nova cura que a gente propõe para você aqui com o Atma Ho'oponopono. Então, aqui nesse momento, você precisa tomar uma escolha. Eu quero me autocurar de forma leve, rápida, assim, transformando toda a minha vida, ou eu quero ficar anos buscando uma vítima, um culpado, um vilão, tentando analisar. Se você opta pelo primeiro passo, que é se autocurar de forma rápida, natural, sem contraindicação, em que você se torna, vamos dizer assim, o seu melhor terapeuta, né? Um terapeuta ho'oponizado, daria para falar assim, o seu melhor especialista. Quando você se torna isso, você é capaz de, transformar qualquer área da sua vida. E é nisso que a gente vai te ajudar. Então é muito boa essa pergunta que vocês fizeram. É muito boa mesmo. Tô vendo algumas perguntas no chat aqui, a gente vai anotando. Se der para responder hoje, a gente responde. E se não der, a gente responde nas próximas aulas, tá bom? Isso aí. E aí, olha só, então agora a gente vai pro nosso primeiro The Jump of the Cat. Então, o que acontece? Olha só, quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, há muitos e muitos anos atrás, eu entendi que, nossa, existia uma lei da atração, né? E aí falavam para mim assim, Amanda, você precisa ter clareza total, visualizar com detalhes aquilo que você quer. Se você quer um carro novo, você tem que dizer a cor. Se você quer aquela casa, você tem que dizer todos os detalhes, o trabalho, quanto que você quer ganhar, a carga horária, que empresa que é, tudo. Você precisa definir para o universo bem direitinho. E eu fiz, naquela época, peguei cartolina, revista, recortei, fiz quadro e imaginava tudo aquilo e nada se manifestou daquilo que eu queria. Então, por quê? Porque não é sobre isso. Tá? Muito diferente do que tem acontecido com os nossos alunos. E você vai entender por que os nossos alunos especialistas certificados têm resultados e eu, Amanda, não. Então eu acreditava, nossa, esse negócio de lei da atração nem funciona para mim não está dando certo, porque eu faço visualizações e faço tudo isso, mas não está adiantando. Então, olha só, o depoimento da Gabriela, que é médica lá na Suécia, e ela diz assim, essa é a foto dos tratamentos que ela montou para ela naquela semana, então... Que coisa linda, hein, Diva? Que lindo, né? Essa é uma parte, né, dos tratamentos, né? Uma parte. É uma parte dos tratamentos. Existem outras formas que não tem como mostrar, que é o que ela faz para ela mesma, que daí não existe forma visual de se mostrar e que, é dentro, né? Que você vai aprender depois lá no sábado a gente mostra. Isso, e aí ela fala assim, em uma semana já manifestei o meu pedido, ela queria uma nova oportunidade profissional, né? E aí em velocidade supersônica, olha só, a gente brincou depois, falou nem é velocidade supersônica, é velocidade ho'oponopônica que as coisas acontecem. E isso é uma coisa legal, né, que a gente fala assim, ela é médica, ela foi lá para a Suécia, a gente tem muitos alunos, acho mais de 40 países, 30, 40 países, uma coisa assim, desses 40 mil alunos, e muitos alunos vão para o exterior, né, e o legal de tudo que a gente ensina é que é online, você acessa de qualquer lugar do planeta, não é aulas com horários, então você lá na certificação você pode fazer no seu horário, pode ser de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, no prazo, né, geralmente é um ano de acesso que você tem, e aí não é que nem aqui que a gente tem durante só uma semana, e durante, geralmente começa à noite as aulas, ou de manhã, que nem no sábado, lá você faz o seu horário, e muitos alunos, né, que moram fora, encontram essa, vamos dizer assim, na turma que se forma, né, e a gente vai revelar no sábado, inclusive, o nome dessa nova turma, a turma que se forma é uma egrégora, é uma energia muito especial, uma egrégora é uma energia de luz que se forma muito poderosa, de pessoas de vários lugares do planeta, todas buscando a mesma coisa, evoluir, se autocurar, fazer limpeza das memórias, com acompanhamento da Amanda e das nossas consultoras. Então é muito legal mesmo saber que a gente pode ajudar pessoas de qualquer lugar do planeta, né, Amanda? É verdade, é. Então, olha só. E aí, eu trouxe os depoimentos para vocês entenderem o que eu quero explicar. Aí a Lucimara diz assim, só fazendo, gente. Antes eu não entendia. E hoje, limpando as memórias, eu evoluí, me autocurei e a minha vida se curou. Meus relacionamentos evoluíram, minha saúde evoluiu, tudo mudou quando eu mudei.
Então, aquilo que a gente estava falando, né? De dentro para Uhum. fora. Aí a Fátima diz, é real, as transformações acontecem diariamente. Durmo melhor, o relacionamento familiar está bem tranquilo. Minha filha percebendo e dizendo que eu estou diferente. Ela está fazendo também. E esses risos da Fátima, depois que ela diz assim, ai, minha filha percebeu disso que eu tô diferente, pra quem é pai ou mãe, a gente tem muitos alunos que relatam isso, dá aquela alegriazinha extra, né? Quando o filho ou a filha percebe, nossa mãe, pai, como você tá diferente, como você tá melhor, né? É. E aí, olha só. Aí aqui é o caso da Rosane. A Rosane, ela é vendedora numa loja de imóveis e aqui tem um detalhe importante sobre o The Jump of the Cat que a gente vai estudar agora. Ah, é, Vamos Diva? ver se alguém vai identificar aí. A Rosane, ela fala assim, que ela começou os tratamentos, né? Se libertou dos medicamentos para dormir, se sentindo mais em paz, menos reativa. E aí, o que eu quero trazer, tem vários benefícios aqui, ela é da turma Gayatri, mas o que eu quero para esse momento é que ela diz assim: no mês de outubro, eu superei as expectativas. Coloquei no pedido o valor da meta, vírgula, isso ou algo melhor. E sabe o que aconteceu? Eu bati 50% a mais do valor da meta. Fiquei muito feliz e agradecida, sabendo que tinha dado certo. No mês de novembro, eu fiz de novo e também eu bati minha meta com louvor, ficando em primeiro lugar em vendas na loja que eu trabalho. Então, aqui tem uma frase, tem 4 palavras que ela utilizou aqui que revelam o nosso The Jump of the Cat. Então, olha só, quando você aprende lá fora a usar a lei da atração, falam que você precisa visualizar tudo em todos os detalhes. Só que se você está visualizando com a sua mente e na sua mente existem memórias limitantes, essa sua intenção ela vai ser limitada pelas memórias. Você só vai sonhar aquilo que você acha que você é capaz, que você acha que vai dar certo, que você acha que merece. E você não vai conseguir permitir que o melhor entre na sua vida. Você manda uma mensagem para o universo, mas você está se limitando, porque você está colocando uma intenção definida pelas memórias. E quando você simplesmente abre isso, você dá uma direção para o universo. Nossa, eu quero melhorar a questão da minha saúde, eu quero melhorar a minha questão profissional. Mas você não diz exatamente o quê. Quando você faz isso e você dá essa direção, esse norte, e aí no final você complementa com essas 4 palavras, vírgula, isso ou algo melhor, você está dando autorização para inspiração da alma nortear você e permitir que coisas ainda melhores aconteçam na sua vida. Por isso que acontece mais rápido do que você estava esperando. Acontecem melhoras que você nem imaginava e que os outros reconhecem. Por quê? Porque você deu a direção, mas você não ficou controlando ali o processo. Você soltou, você desapegou, que é o segundo passo do verdadeiro Ho'oponopono, que não vem o caso aqui. É um outro conteúdo para a gente trabalhar. Mas, então, esse é o The Jump of the Cat. Agora, o meu convite para você, até coloca um namastê sagrado aí, Nico? Ou antes tu quer fazer alguma contribuição, que eu sei que tu é um especialista nessa área. Então, agora, nós vamos colocar um Healing Sound do nosso Namastê Premium. E aí eu quero que você pense nesse momento, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então agora eu quero que você se lembre do que você deseja ho'oponizar. Lembra que nós falamos ontem de você ter um foco positivo? Então, você não quer se livrar da ansiedade, você quer ter uma mente mais serena, você não quer se livrar da insônia, você quer dormir bem, acordar com sono renovado. Você não quer se livrar das dívidas, não, você quer ter mais prosperidade financeira. Então, é isso, vírgula, ou algo melhor. Agora, fecha os teus olhos, respira e define isso para o universo. Faz essa definição dentro de você. Ouve o teu coração. Escolhe uma área. Talvez você queira muitas áreas, mas agora qual que é a área prioritária para você? Você define essa área e você coloca uma vírgula. Isso ou algo melhor. Você sente isso dentro de você e você agora entrega essa energia para o universo. Sinta-se merecedor de receber o melhor da vida,
Porque quando você dá o seu melhor para a vida e você se compromete, a vida dá o melhor dela para você e você está aqui, comprometido. Respira fundo, une suas mãos em prece. Abre os seus olhos e agora comenta aqui no chat qual que é o seu desejo, vírgula, isso ou algo melhor. Vírgula, isso ou algo melhor. Muito bom, né? É tão bom. Então, se sinta merecedor, né? Se sinta capaz, porque você está aqui, você já começou o processo de limpeza das memórias, você está continuando nesse processo da limpeza das memórias. Até o tropeço, você deu uma acordada aqui. Onde é que tá minha mão aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Ó, minha mão aqui, ó. Aqui tem o gato ali que você viu na foto, aquele gato cinza com o colar vibracional. Ele tá dormindo aqui, ronronando. Acho que ele adora quando a gente tá fazendo as aulas, né? Que coisa linda, hein, Diva? Que coisa o que linda, você né? deseja hoponizar? E como a Amanda falou, se você não ainda tem clareza do que você quer hoponizar, manifestar, conquistar, tornar real na sua vida, talvez, então, a nossa recomendação é que você busque hoponizar a clareza. E essa clareza, justamente, ela vem de um processo de sair da mente comum e entrar na mente hoponizada, né, fazendo a limpeza das memórias, né? Isso. Porque sabe o que acontece quando a gente diz assim, nossa, mas eu não tenho clareza da minha vida? Sabe por que a gente não tem clareza muitas vezes? Eu não sei se você vai se identificar com isso. É porque em algum momento a gente teve medo ou em algum momento a gente fracassou em alguma tentativa da nossa vida. Seja pessoal, de relacionamento, seja na vida profissional. Você tentou e você fracassou. E aquilo ficou memorizado. E aí muitas vezes depois a gente quer de novo fazer algo parecido e fica aquele bloqueio, fica aquela memória limitando. Às vezes, para alguns isso é um medo, para outros isso é uma falta de clareza. Por quê? Porque as memórias, elas, vamos dizer assim, elas aparecem nas situações mais diversas da sua vida e muitas vezes camufladas que você não percebe. Às vezes é um medo que te paralisa, às vezes é uma procrastinação que não te faz seguir em frente, às vezes faz você desistir dos seus sonhos. Tudo isso são, né? A memória limitante não é aquele letreiro, não é aquela placa que fica em neon que você enxerga, não. Ela é sutil, ela é silenciosa, ela é subconsciente. Por isso que é muito importante cada vez mais você se tornar o seu melhor especialista, o seu melhor terapeuta da sua vida, hoponizado, para que você consiga, sabe, entender, opa, eu queria fazer isso aqui, mas por que tem algo me bloqueando? Por que tem essa energia negativa me bloqueando? E isso você vai aprender cada vez mais aqui com nós. Isso, e aqui, ó... Agora eu quero ver o slide, Diva. Só um pouquinho antes, eu preciso voltar aqui, que eu passei, porque... Falando em clareza, muito bom esse teu... Muito bom, porque lá na semana 6 da certificação, você vai aprender uma ferramenta lá, e nessa ferramenta, nessa técnica que você vai aprender lá na semana 6, são 8 semanas, na semana 6 você aprende isso, para você ter clareza sobre o que você quer hoponizar, para como você aplica isso ou algo melhor, ainda mais, outros segredos envolvidos. Então, muito legal que a Amanda botou esse slide. Por que a gente fala tanto em hoponizar? Por que a gente fala tanto em mente hoponizada? Porque é tornar real a inspiração da sua alma. Hoponizar a sua vida é tornar real os anseios mais profundos, o chamado da sua alma. E esse chamado, como nós falamos na aula 1, esse chamado ele não é assim toda hora. É um chamado da sua alma, não é um chamado daqueles carros de som que passam, quando uma época isso era moda, que quando tinha alguém de aniversário, todo mundo passava vergonha, aqueles carros paravam no meio da rua e ficavam no teu prédio com aquilo lá, venha pra fora, fulano. Não, o chamado da sua alma é um chamado sutil. Ele é um chamado que muitas vezes você vai escutar ele, você vai ignorar ele. Quando você ignora, às vezes leva um tempão para voltar de novo. E aí o preço que você paga é a sua felicidade. E esse preço é muito caro para você pagar. Por que a gente gosta tanto de falar dessa palavra hoponizado? Tornar real a inspiração da sua alma, o chamado da sua alma. Porque nós acreditamos num mundo mais hoponizado. É o que tem mudado a nossa vida, mudado a nossa história, mudado a nossa casa, mudado a nossa vida profissional, o nosso relacionamento, né, Amanda? É o que tem ajudado a saúde dos nossos gatos e é o que tem ajudado a saúde de milhares e milhares e milhares de alunos. Como, por exemplo, hoje a gente vai fazer até dá para tirar aqui a nossa... não, dá para enxergar. A gente vai... Hoje, essa aula 2, ela é em homenagem aos quase 40 mil alunos que nós temos, e para homenagear esses 40 mil,
a gente separou 12 alunos. Exatamente 12, né, Amanda? Exato. E no nome desses 12, a gente homenageia você que está aqui querendo aprender nesse treinamento gratuito e, em especial, a gente homenageia aos quase 40 mil alunos nesses 11 anos da nossa história na internet. Honramos, né, mais Nico? de 11 anos, desculpa, desde 2014. E a gente honra eles através desses 12 símbolos que a gente vai trazer para vocês. Por quê? Porque eles estão fazendo um mundo mais roponizado. Eles fazem parte desta nossa comunidade, desse nosso movimento, dos nossos valores e princípios, e a gente convida também você que está aqui, que você cada vez também faça mais parte deste nosso movimento. Como é o caso da Cris, que ela ajudou o filho com necessidades especiais, ajudou o marido e até amigos. Como é o caso da Aldeides, que controlou o diabetes, começou a emagrecer e ajudou o marido. Como é o caso da Carla, que mudou de cidade, abriu seu próprio negócio e se recuperou de um acidente de forma surpreendente. A Maria, que superou o vício da bebida e do cigarro, e ela fala, nossa, o quanto isso já me economizou dinheiro e me trouxe saúde, né? Ela comprou a casa própria dela e emagreceu. A Ariadne, que estava num momento que tinha perdido o pai e a mãe, tinham partido, e ela conseguiu superar, e superou 3 doenças autoimunes, não precisando mais de nenhum medicamento. A médica, assim, ficou encantada, não sabia explicar o que estava acontecendo. A Adriana, que superou a ansiedade, insônia, bruxismo, os calorões da menopausa e também ajudou o seu pet. E ainda temos mais. Então, a Zulmira, que superou a insônia, parou de tomar remédio e manifestou uma nova oportunidade profissional que ela nem imaginava. Então, se ela tivesse feito pela intenção limitada pelas memórias, sem o vírgula isso ou algo melhor, ela não teria conseguido imaginar e rouponizar essa nova oportunidade profissional. O caso da Juliana, né, que mora lá na Inglaterra, é isso, né? Isso, na Inglaterra. Superou a ansiedade e a insônia, ajudou os filhos e o marido e está mais confiante. O caso da Alicia. Nos Estados Unidos. Destravou os negócios, superou a ansiedade e também, olha, as nossas alunas aí, especialistas certificadas, estão ajudando o marido a ficar mais roponizado. O caso da Shirley, que superou a ansiedade com do tratamento do câncer, né? Uma coisa muito, muito séria. A gente sabe que isso não é fácil e a gente dá os parabéns para a Shirley, porque ela conseguiu roponizar um desafio, um problema muito grande na vida dela. Ela superou a insônia e ela melhorou o relacionamento com a mãe. Aí a Bartira, que destravou o processo judicial, um processo judicial que ela tinha, que estava travado há anos na justiça, limpou memórias limitantes da infância, ajudou o pet, e ela fala no depoimento dela assim, agora o céu é o limite, num nível de confiança e autoestima que ela nunca teve na vida dela. A Silvia está mais calma e confiante e melhorou o relacionamento com os filhos e o marido. Então, você vê o quanto que envolve família. E aí, olha só, envolve família. Ah, temos mais o próximo slide. Porque, então, percebam como assim elas estão melhorando tanto a família. Por que o marido está melhorando, os pets estão melhorando, os filhos estão melhorando? E você viu, né? Porque o segredo está na aula 3. Então, no segredo, na aula 3, você vai entender por que isso está acontecendo. Esses 2 slides, meu e da Amanda ali em cima, e esse da frente aqui da senhora com a foto, se você olhar bem perto, depois, eu não sei se você está olhando no celular ou não, né? O celular às vezes é menor, mas isso você vai entender o quanto a sua família, o quanto você pode estar afetando e o quanto a sua família pode estar afetando, interferindo na sua abundância divina, na sua prosperidade, na sua vida como um todo, né, Amanda? Isso, e eu sei que vocês querem ajudar os seus pets também, ajudar seus familiares, tanto é que já veio essa pergunta para nós no chat, né? Então, que estou fazendo o tratamento inicial, estou amando, já sentindo benefícios nos primeiros dias, e é assim mesmo, é rápido mesmo, e vai fazer até domingo para aproveitar. Posso fazer também para os meus familiares e pets? E ali nessa frase, Amanda, né, que tá o comentário, a pergunta, desculpa, fala assim, já estou sentindo muitos benefícios nos primeiros dias. Esse tratamento energético inicial aqui, os benefícios, eles começam exatamente no dia 1. Quando você começa o primeiro dia do tratamento que você recebeu no seu WhatsApp, no seu e-mail, se você não recebeu, é só se cadastrar aí no link, né? Você bota e-mail, WhatsApp, você vai receber lá, tá tudo numa página, as reprises das aulas, as aulas de preparação, o tratamento, tá tudo lá para você. É um vídeo tratamento, então não é para baixar esse tratamento, é um vídeo que você tem, tá tudo explicado lá, a Amanda explica para você e fala, então os benefícios eles já começam no primeiro dia, no dia 1. Algumas pessoas já sentem os benefícios no primeiro dia. Perfeito, Nico. E os benefícios já começaram no primeiro dia. Algumas pessoas não sentem os benefícios no primeiro dia. Por quê? Vamos ver se alguém adivinha.
por conta das memórias limitantes. Quanto mais memórias limitantes você tem, mais essa voz de negação, ela vai dizer, não está acontecendo, não funciona, para mim não dá, desiste, vai embora, procura outra coisa, e depois outra coisa, e quando você vê... Mas o teu caso não vai dar certo. Não, olha, não funciona, não entendi, não. Todas essas vozes, elas vêm das memórias limitantes, fazendo para quê? Para que você desista e para que você não mude a sua vida, para que você continue exatamente do jeito que você está, ficando longe desta mente roponizada, dessa inspiração da alma. Então, pode ir com calma, vai fazendo que já está funcionando. Então, aqui o tratamento é para você. Você ainda não está... Opa! O tratamento, então, enquanto a Amanda toma uma aguinha, o tratamento aqui, esse inicial, é somente para você. Então, a gente vai falar bem expresso para você, por quê? Porque temos uma responsabilidade aqui como os professores. Você não pode fazer para outra pessoa, você não pode fazer para os seus pets, não pode fazer para outra pessoa, é somente para você. Você pode compartilhar, sim, esta aula para trazer mais pessoas e aí elas se inscreverem e elas fazerem elas mesmas. Mas você não pode fazer para outras pessoas, nem para seus pets, este tratamento energético inicial. Isso. Então, o que acontece é que quando você se torna um especialista certificado, que é lá na certificação, você vai ter duas formas de ajudar as outras pessoas. Então, a primeira é você fazendo em você, e aí você vai melhorar e as pessoas e os pets vão melhorar também. Isso você vai entender por que acontece na aula de amanhã. E a segunda forma é, sim, fazer tratamento para as outras pessoas. Então, sim, na certificação você vai ter o conhecimento necessário para aplicar os tratamentos para outras pessoas. Então, lembra, são dois verbos diferentes. Ajudar os outros, você já está ajudando agora. Entende? Ajudar os outros, você já está ajudando agora fazendo o tratamento energético inicial, porque você está melhorando em você e você está ajudando as outras pessoas com a sua energia melhor. Isso ok. Fazer tratamentos ou tratar outras pessoas, aí é só lá no nível da certificação, que aí vai só lá, inclusive é no final da certificação, na 7ª ou 8ª semana que você vai aprender isso, porque é algo muito sério, é algo de muita responsabilidade. Isso, então, olha só, quando é nesse primeiro nível, olha só o que acontece, você aplicando o tratamento em você, a Célia Joplin, eu limpei em mim e a minha filha passou a dormir sozinha e não teve mais medos. A filha dela não fez nada, só ela que fez. A Juliana Fernandes, ela fala... Hoje, 3º dia e já vejo mudanças no meu relacionamento com meu marido, que estávamos em vias de separação. Ele mudou comigo da água para o vinho sem ao menos uma conversa. Por quê? Amanhã você vai entender por que isso acontece. Só ela fez o tratamento, ela não conversou com o marido sobre isso. E aqui a Lélia, que ela fez, ela fez para ela e o pet dela que estava com dermatite. O filho dela que estava com dermatite não teve mais alergia. Então, ela fez nela, ela não fez para o filho. E o filho que estava com dermatite tinha ido em vários médicos, a dermatite sumiu. E olha o que é interessante do caso da Lélia, bem ali embaixo, que ela fala assim, estou passando por uma fase de grande ansiedade devido ao crescimento da minha vida profissional, com muitas mudanças. Ou seja, a Lélia está se desafiando como pessoa, como vida pessoal, como vida profissional. E o que isso afeta? Afeta quem está ao seu redor. E aí começa, é um processo que todos nós estamos expostos quando a gente está crescendo e mudando a nossa vida. E aí ela fez os tratamentos e já ajudou, que nem a Amanda falou, o filho dela e a dermatite dele simplesmente desapareceu. Você vê o quanto estão ligados, isso você vai aprender na aula 3 também, em mais detalhes, o que é esta ligação entre você e as pessoas que você ama. Então, aqui você viu, isso é ajudar quem você ama, você fazendo em você. E aí, a segunda coisa, então, é a possibilidade de fazer tratamentos. Por exemplo, a Cris, ela fez tratamentos para o filho dela que tem paralisia cerebral e desde que começou, ele tem ganhado mais independência, confiança e controle mental e físico. Olha só que incrível isso. É emocionante o caso da Cris. Vocês viram o que está escrito nesse slide, né? Porque às vezes a gente passa batido pelas coisas e a gente sempre quer ver o próximo. Eu tenho um filho com paralisia cerebral. Olha o tamanho do desafio que a Cristine Moranza, né? Cristine Moranza. Morando no exterior ainda. Está passando e está investindo tempo, energia, esperança e dinheiro para ajudar o máximo que ela pode. Eu tenho um filho com Eu me lembro quando a gente recebeu essa primeira vez esse depoimento, eu me emocionei muito porque, tipo, a gente vê o poder do Atma Ho'oponopono. É mais do que qualquer coisa que a nossa mente racional consiga imaginar. Então vamos respirar um pouco enquanto a gente pensa em alguém que tem um filho com paralisia cerebral.
e que ela está fazendo algo natural, algo que é simples, e está fazendo os tratamentos e está conseguindo ajudar ele a ter mais independência física, confiança e controle mental e físico. Qual é o preço disso? Qual é o preço disso na vida da Cristine Moranza e do filho dela com paralisia cerebral? Porque ele é uma alma também. E ele está preso, né, vamos dizer assim, limitado num corpo físico por questões que não convêm aqui. Qual é o preço disso? Você ter um filho com paralisia e que ele tem mais liberdade, mais independência e que ele consiga ter ao menos 10, 20% de melhoras. Qual é o preço que às vezes você na sua vida, você que às vezes está com muito remédio, com depressão, com ansiedade, com procrastinando, está sem energia, está se sentindo sozinho, qual é o preço você sair disso e entrar numa vida porque você não tem os problemas que o filho dela tem? Qual é o preço que você tem, o preço que você pagaria para sair de uma vida, vamos dizer, da mente comum para a mente roponizada? É um preço muito alto, né? Então, que bom que você está aqui, que bom que a gente está podendo ajudar e que bom que existe esse sistema canalizado pela Amanda e trazido pela Amanda com esses tratamentos poderosíssimos do Atma Ho'oponopono, porque isso é algo que veio da inspiração da alma. E toca onde? Toca na alma também dos alunos e das pessoas que estão recebendo. Então, parabéns para a Cristine, a gente honra muito, né? Por isso que a gente deu essa parada extra aqui. Vamos dar muitos coraçõezinhos. A gente honra por quê? Porque ela está fazendo, ela é o Atma com 100% de poder e ela conta com o nosso apoio no que ela precisar para a gente continuar ajudando ela, né? Então reconheça a transformação dela, a superação dela e coloca muito coração verde aqui no nosso chat e assim você participa emanando essa energia porque você está fazendo parte do mundo mais roponizado e vibrar pelo crescimento, pelas conquistas e os milagres dos outros é algo incrivelmente poderoso. O universo entende essa vibração e responde a seu favor. Quando a gente vê isso, sabe, eu começo a chorar quando eu olho isso, porque quando a gente vê isso, a gente vê que é mais do que um treinamento gratuito e online na internet. É mais do que um sistema registrado com capacitação pelo MEC. É mais do que uma coisa linda, um colar vibracional. É mais do que tudo isso. É uma alma chamada mãe com uma alma chamada filho e o quanto as famílias são transformadas e melhoradas, como você viu ali, maridos, filhos melhoraram. Então isso talvez seja um dos primeiros benefícios. Você às vezes entra querendo melhorar a ansiedade e você vai ver que a harmonia da sua casa em questão de dias, ela vai mudar e vai mudar muito rápido. Isso. A Sônia Suzuki, né, também está fazendo tratamento na tia dela, que tem insônia por 10 anos. E na terceira semana ela já sentiu o resultado, está dormindo bem e sentindo leveza. A Ana Margarida fez tratamento para os cachorrinhos que estão melhores e a Josi fez tratamento para a gatinha dela que já tinha até feito cirurgia por problema na bexiga e ela começou de novo a apresentar os sintomas e ela fez os tratamentos e desde aquela semana que ela fez os tratamentos, a gatinha dela melhorou. No terceiro dia do processo já notou que ela passou a tomar bem mais água e não apresentava mais os sinais de dor. Amanda aqui também. Hoje a gente tinha 5 gatos, né? Hoje a gente tem 3 e a gente tinha 2 cachorrinhas, hoje tem uma. E a Amanda, ela faz tratamentos direto, né? Para tudo que você possa imaginar. E os resultados são muito rápidos, porque o bichinho, né? O bichinho é energia como nós somos também. E os tratamentos, quando você vira um especialista certificado lá, você vai aprender a fazer para eles. Isso, perfeito. É isso, Diva. Vamos seguir aqui que nós temos ainda o nosso segundo The Jump of the Cat. Mas antes do nosso segundo The Jump of the Cat, quero aproveitar para já responder essa pergunta, porque dá continuidade na pergunta anterior. Ah, sim, exato, né? Exato. A pergunta, muitos, né? Muitos, assim, a gente tem um percentual, às vezes é 20%, 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, de pessoas que já são terapeutas, já são psicólogos, profissionais de saúde, ou que querem se tornar um terapeuta, um profissional da saúde, e que querem saber, nossa, eu posso utilizar esse sistema do Atma Ho'oponopono para fazer tratamentos para outras pessoas de forma profissional? E sim, você pode, né? Você vai, é a mesma certificação que você entra, você vai fazer o início é para você, depois a parte final é mais profissional, e aí você tem, inclusive, depois lá você vai ter a chancela do MEC, né? A gente explica isso, vai explicar melhor no sábado, em que é uma extensão universitária a título de capacitação. Então é algo muito profundo, já com uma chancela oficial e que te dá um poder muito forte. Seja você que já é profissional da saúde, terapeuta e quer agregar mais uma ferramenta, ou seja você que, nossa, eu quero começar agora a atender outras pessoas, eu sinto esse chamado de ser um curador na vida dos outros, né, de ajudar os outros, ser um facilitador, você também vai poder entrar, porque vai te ajudar nisso. Isso, então agora a gente continua aqui. E esse slide, até vou tirar um pouquinho nós aqui, porque eu amo esse slide demais, porque quando você começa esse processo e você continua vivendo a partir da inspiração da alma, você
semeia o jardim da abundância divina. Agora, quando você desiste no meio do caminho, dando voz para essas memórias, o que acontece? Esses sonhos, eles são enterrados no cemitério dos sonhos. E quando vê, o tempo passa. E tantas vezes, o que faz você desistir é o que a gente vê que está muito, né, muito em moda, assim, ultimamente, a tal da procrastinação. E aí vem o nosso segundo The Jump of the Cat. Eu quero mudar, eu falo que eu quero mudar, eu faço listinha, faço afirmação positiva e vou lá, está feito, e amém. E quando chega a hora de fazer a mudança na prática, muitas vezes eu acabo sofrendo com a procrastinação. Por que isso acontece? Então, ontem a gente já entendeu o início dessa explicação e hoje nós aprofundamos aqui. E quando a gente fala de procrastinação, a gente sempre fala de tempo. Quando você procrastina seus sonhos, metas e objetivos, quando você procrastina a sua vida como geral, você procrastina o seu tempo que você tem. E tempo é vida e a vida tem um tempo limitado. Então, que nem a gente já falou algumas vezes, é muito caro esse preço, né, para você pagar e sofrendo com a procrastinação. E a Amanda vai explicar agora por que isso acontece. Você já entendeu que são as memórias limitantes, mas a Amanda vai dar mais um contexto e eu já falei para a Amanda para ler com calma, porque a nossa especialista aqui, ela gosta de fundo. Eu disse, calma, Amanda, calma, senão o cérebro vai bugar do povo aí. Então, vamos lá, ó. Então, o que acontece? Quando você precisa tomar uma decisão, existe uma conversa a nível de cérebro mesmo, órgão físico, tá? Então, o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ele se comunica com o sistema límbico aqui. Então, a sua mente racional tomou a decisão, eu quero isso. E aí, numa questão de fração de segundo é muito rápido. O sistema límbico, ele analisa todo o conteúdo. O sistema límbico é o cérebro emocional, ele é primitivo, é o nosso subconsciente. Então, ele vai fazer uma análise com base em todas as informações que ele tem ali armazenadas e vai dizer sim, continua, faz, entra em ação, ou vai dizer não, para, isso não é para você, não vai dar certo, faz outra coisa agora, né, depois você vê isso. Então, o que acontece? Então, nessa questão de fração de segundo, a comunicação entre a sua mente racional, que sabe o que precisa fazer, e a sua mente emocional se comunicam, e aí elas vão tomar uma decisão nessa conversa. Quem é que vai ganhar essa conversa? Se um diz que sim, quero fazer, e o sistema límbico diz não. Agora eu acho que não. Quem é que será que ganha essa conversa? Sempre a emoção. Então, sempre o sistema límbico vai ganhar essa conversa. Quem vence o processo sempre é a emoção. Por quê? Porque, olha só, o sistema límbico é a mente subconsciente. Ele é 98% do seu comportamento. Enquanto o córtex pré-frontal, ele é apenas 2% do seu comportamento, a mente consciente. Então, imagina um cabo de guerra com 2 falando vem e com 98% falando não, não vou. Quem é que ganha? Vai ganhar os 98%. Então, olha só o que acontece. No sistema límbico, que é a mente subconsciente, o que nós temos lá? Memórias limitantes. Então, se existem muitas memórias limitantes, o sistema límbico vai analisar todo o conteúdo que está ali de forma automática, rápida, inconsciente, sem que você perceba todo esse processo. E se tiver memórias, ele vai dizer não, não faz. Agora, se não tiver memórias, ele vai analisar o conteúdo ali e vai dizer, ok, faz, continua, vai lá que vai dar certo. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas que quer fazer uma mudança começa com afirmações positivas, palestras motivacionais e etc, etc, etc. Tudo trabalhando aqui no córtex pré-frontal, no racional. Eu sei que eu posso, eu consigo, eu vou lá, está feito, amém. E aí, só que isso é nos 2%. O que a gente precisa? Não adianta ficar trabalhando ali se eu não trabalhar fazendo a limpeza das memórias. Então, quando eu aplico os tratamentos do Atma Ho'oponopono, eu estou indo na origem da procrastinação. Eu estou indo lá no fundo, no subconsciente, mudando o sistema límbico, mudando essa resposta emocional. Então, eu continuo aplicando esses tratamentos que você já viu aqui, que vão atuar na verdadeira origem e você vai ter esses resultados, como o da Cleusa, que estou na certificação, já sou outra pessoa. Superei a procrastinação, né? Ou aqui a Maria Campos. Maria Campos, ela tem um depoimento bem legal, talvez você se identifique, né? Ela falou que já tinha feito alguns cursos e mentorias com outras pessoas, né? De autoconhecimento, né? E ela não conseguiu os resultados esperados porque ela procrastinava, né? Ela escreveu no depoimento dela.
Porém, agora, com esse formato de ensinamento, ela está falando lá das 8 semanas da certificação, desse formato de ensinamento e estudo, tenho percebido muitos sinais de mudança, principalmente a disciplina e o foco, né? Então você vê como que, às vezes, só falta você estar no ambiente certo, com o método certo, com o acompanhamento certo e fazendo a cura certa, vamos dizer assim, esta nova cura no lugar onde é. Porque assim, quando a gente fala, às vezes, a palavra cura é uma palavra linda, né? Só que às vezes a gente usa essa palavra de forma mal colocada, porque curar na visão que a gente ensina, é justamente o que o Ho'oponopono ensina, é retornar ao estado perfeito. Então, é ir na origem do que está causando a ansiedade, a procrastinação, a insônia, a escassez na minha vida, o problema nos relacionamentos. Eu vou na origem e ali eu resolvo, ali eu curo isso. Então, eu posso sim fazer outras coisas, que nem a Amanda colocou, afirmações, coisas soltas, assistir lives aqui e ali. Eu posso fazer? Pode. Isso vai te ajudar? Vai te ajudar talvez 2%, 5%, 10%, porque você vai estar literalmente enxugando o gelo. E o gelo continua ali, você vai e o pano vai molhando e, nossa, o pano eu não consigo ir na origem. Então, aqui você já aprendeu que você vai na origem fazendo os tratamentos, né? Isso. E aí, agora que a gente vamos nos encaminhando para essa parte final, que é tão especial, porque a gente vai entender o significado do Atma Mantra, das 8 frases, só que não apenas entender, porque entender é aqui, a gente vai entender e sentir. Então, enquanto eu vou explicando, nós vamos fazendo uma poderosa técnica, uma poderosa prática. Agora sim, Diego. Agora sim, né? Agora vocês curtiram. Então, eu já quero... E até eu nem falei, né, Amanda? Tem água ali? Eu tenho aqui. Tem. A gente nem falou, já passamos rápido aqui. Então, quem ainda não deu like, se quiser dar o like, fica esse nosso convite. Se é novo, se inscreve no canal. E o principal, você compartilha, né? Para trazer mais pessoas para assistir essa aula 2. E depois as pessoas vão querer ver a aula 1 também. E esse movimento por um mundo mais ho'oponizado, que a gente está convidando você a fazer parte aqui nessa semana, e depois, se você quiser continuar também, este movimento por um mundo mais ho'oponizado. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, maior a energia fica, né, Amanda? É verdade. Algumas pessoas perguntaram para nós assim, sobre a questão das 108 vezes, né? Porque a palavra Ho'oponopono, ela é muito usada no YouTube já há muito tempo, né? YouTube, Instagram, e tem muitas coisas que às vezes não são o verdadeiro Ho'oponopono. Então, isso é bem importante você saber, por exemplo, preciso fazer o que é o mantra das 4 frases? O mantra das 4 frases, a Amanda inclusive ensina. Pode deixar ali? Sim, eu queria deixar a tá. pergunta que tu falou. Tá, mas pode deixar ali, já estou respondendo, já estou respondendo. Já passei então, atrasado. Esse mantra das 108 vezes, eu preciso repetir o mantra das 108 vezes, eu preciso já usar o Japamala, como você vê muitas pessoas fazendo no vídeo. Então, a Amanda, em 2022, a Amanda criou um livro, que é o livro Verdadeiro Ho'oponopono, em que ela traz a filosofia original dos antigos kahunas. Esse livro já eu acho que é 3 ou 4 vezes best-seller já. Esse dia até estava esgotado, inclusive, de tanto que estava vendendo. Então, este livro, o que ele faz? Ele ensina a filosofia, a parte teórica. Não existe nada, e a gente pode falar colocando a nossa mão no fogo, não existe nada mais completo e nada. É a única coisa, o único livro que você precisa, porque ali está tudo do melhor, do mais profundo, da origem do verdadeiro Ho'oponopono que foi criado, e é o único Ho'oponopono, que foi criado pelos kahunas lá no Havaí há milhares de anos. É uma filosofia incrível para resolver problemas e disputas. Então, isto é o que está no livro. Ali você limpa as memórias? Não. Então, aonde que você limpa? Você limpa na parte de baixo do slide, que é no Atma Ho'oponopono, que é um sistema criado pela Amanda para acelerar, para facilitar e para potencializar a limpeza das memórias limitantes. E ali você tem chancela do MEC, você tem a certificação de 8 semanas, você tem os tratamentos, e você consegue fazer o reequilíbrio sincronizado e simultâneo ao mesmo tempo dos 8 chakras. Então, o Atma Ho'oponopono, você vê que tem um Rzinho do lado, é um sistema criado pela Amanda, canalizado, patenteado, registrado, e esse sim foi criado pela Amanda. Então, ele é um nível muito mais avançado do que é o livro. Então, o livro é a parte teórica para você aprender sobre o verdadeiro Ho'oponopono. E aqui a gente já está nesse treinamento com você, já no nível mais à frente, que nós já estamos falando do Atma Ho'oponopono, só para você entender. Então, só para responder, precisa repetir 108 vezes? Não, não precisa. Você pode repetir. Se você quer repetir, nós temos um vídeo com 144 repetições no YouTube, nós temos um com 108, eu acho que nós temos um com 9. Você pode repetir quantas vezes você quiser. O que mais importa é o sentimento que você vai ter ao repetir. Você precisa usar o Japamala? Não, você não precisa. Entenda que o único Ho'oponopono que existe, o verdadeiro Ho'oponopono, não foi criado por ninguém do Brasil, nem pela Amanda, nem por outra pessoa. Somente foi criado lá pela filosofia
filosofia dos Kahunas lá no Havaí. Esse é o único e verdadeiro Ho'oponopono que existe. Ele não fala de Japamala, ele não fala de 108 vezes. Se você quer usar Japamala, quer repetir 108 vezes, você pode. Se você quer repetir 9 vezes, você pode, às vezes que você quiser. Então, bem importante só esses conhecimentos para quem chegou às vezes aqui, porque, nossa, eu precisava ter essa resposta. Agora você tem essa resposta e a gente pode seguir adiante, né, Amanda? É verdade. Então, você sabe que você não precisa, mas você pode. Mais importante do que a quantidade de vezes é o sentimento. Então, muitas pessoas nem sabem por que repetem sinto muito. O que significa repetir sinto muito? É um pedido de desculpa? Quando eu falo me perdoe, por que eu tenho que pedir perdão se eu não fiz nada de errado? Para quem que eu estou pedindo perdão? Então... E o mantra, né? Esse mantra das 4 frases, ele é também é uma outra pergunta que muitos fazem. Esse mantra das 4 frases é uma das ferramentas do verdadeiro Ho'oponopono. E no Atma Ho'oponopono a gente tem ainda todos os tratamentos e tudo mais. Então, um se complementa com o outro, né? Mas só para você entender que o mantra das 4 frases é 2% de todo este mundo do verdadeiro Ho'oponopono e do Atma Ho'oponopono. Isso aí. Então, agora, para que você consiga então fazer esse mantra do Atma Ho'oponopono, das 8 frases da forma correta, com o sentimento correto, a gente vai fazer juntos, e enquanto eu vou fazendo, conduzindo, eu vou passando a explicação do que significa cada uma das frases. E aí, as próximas vezes que você for fazer, aí quando você tiver lá, quando você faz o seu tratamento que você recebeu aqui, tem momentos em que eu convido você a repetir mentalmente, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Aí, naquele momento, você já vai estar entendendo melhor por que você está repetindo, o que significa isso que você está repetindo, você vai conseguir fazer com mais presença ainda. E aqui a gente também coloca mais uma diferença para você, que este é o mantra das 8 frases do Atma Ho'oponopono. O mantra das 4 frases, são as primeiras 4 frases, é lá do verdadeiro Ho'oponopono e do único Ho'oponopono que existe, como eu falei, que está explicado no livro, esse triplamente best-seller da Amanda. E aqui no Atma Ho'oponopono a gente tem as 8 frases que você já fez na aula 1. Quem não fez, pelo amor de Deus, meu Deus, volta lá, faz, né? Porque a gente fez utilizando um Atma Sound, foi incrível, né? Específico para cá, um presente nosso. Então aqui são 8 frases, então também é uma diferença para você. A gente vai ajudando você para você entender cada vez mais, para você ver que esse mundo do verdadeiro e único Ho'oponopono e do Atma Ho'oponopono, ele é muito mais profundo, é muito mais lindo, muito mais incrível do que só a gente ficar repetindo coisas soltas e aleatórias na internet. É, porque se você não sabe o significado, você vai ficar que nem um papagaio repetindo palavras soltas. Não tem força magnética ali, não tem... Nossa, né, você não sabe o que você está falando. É como se te dessem uma palavra num outro idioma que você não sabe o significado. Você... Pode ser uma palavra linda, mas você não sabe você não consegue sentir no teu coração. E esse sinto muito já é o primeiro deles, a Amanda agora vai fazer a prática, mas esse já é o primeiro só para você entender como a gente às vezes cai em armadilhas, porque pega coisas aqui e ali, né, sem origem, sem base, né? O sinto muito, ele não é um pedido de desculpas. E a maior parte das pessoas que pratica, elas falam o sinto muito no sentido de desculpas, como quando, sei lá, você dá um trupicão em alguém, né? Você tá virando pro lado que assim, bate em alguém, você, sinto muito, me desculpa. Não é o caso aqui do mantra das 4 frases. E a maioria das pessoas faz o sinto muito pedindo desculpas para alguém que eles nem sabem para quem. Eu estou errado, né? Então a Amanda vai explicar para você. Me dá o celular. Assim como também o me perdoa, você não está perdoando outras pessoas. E não está pedindo perdão para outras pessoas. Então você vê, só nesses 2 primeiros, você já vê o quanto, né? O quanto a gente tem, assim, armadilhas que a gente cai. Então, se você está fazendo só o mantra das 4 frases, solto, que você pega ali, e você fica, sinto muito, me desculpa, sinto muito, me desculpa. A vibração que você acaba caindo é uma vibração que não é uma vibração positiva. E aí, às vezes, você está fazendo, não sei se aconteceu com você, às vezes, além de não dar resultado, às vezes até piora alguma coisa na sua vida, né? Talvez não tenha dado o resultado que você quer ou na velocidade que você quer, e às vezes até você sente que, nossa, parece que não tá te fazendo bem. É porque você, às vezes, que nem a Amanda falou, você tá fazendo que nem um papagaio, repetindo, e o seu sentimento por você não conhecer, por não terem explicado por você de forma correta, né? Não terem explicado direito para você às vezes acaba caindo numa vibração que não é positiva. De culpa, de vítima, de impotência, olha só que coisa, né? Então, para explicar, a gente vai fazer juntos. Então, agora eu convido você a fazer com os olhos abertos, porque eu vou trazer uma sequência de slides em que vai estar explicado, né? Daí, depois, no finalzinho, a gente fecha os olhos juntos. Então, eu vou explicando e a gente vai entendendo e vai sentindo. Combinado? Preparados? Então, vamos lá.
Respira fundo. Vamos lá. Então agora, você se quiser colocar sua mão no coração, você pode. E nesse momento, você repete sinto muito. Quando você repete sinto muito, você reconhece que nesse momento existe uma memória de dor armazenada no seu subconsciente. Existe um problema na sua vida. E você não tenta mais fugir desse problema, você não quer mais se livrar daquilo que não está bom. Você quer acolher aquilo. Você se permite sentir essa dor no teu coração. Você se permite sentir esse problema, acolhendo ele de forma amorosa. Você assume a sua responsabilidade. Pensa agora em algo que não está bom na sua vida e se permita entrar em contato com isso, sentindo muito. E você diz, sim, eu sinto muito. Eu assumo a minha responsabilidade por isso. E eu acolho isso nesse momento. Acolhe isso dentro de você. Tá tudo bem? Não tá tudo bem agora. Só não tá tudo bem continuar não estando tudo bem. Por isso, você continua e você afirma, me perdoe. Você fala para você agora, me perdoe. E quando você faz isso, você pede à divindade que te perdoe do que você ainda não sabia. Que limpe essas memórias suas e dos seus antepassados, conscientes e inconscientes. E que mais? Que a divindade te ajude a te perdoar e a te libertar dessa ignorância, de tudo aquilo que você ainda não sabia. Limpando essas memórias de dor em sua origem. Repete, me perdoa e solta isso que não está bom. Solta para a divindade, entrega para que ela limpe com amor. Perdoar é se libertar. Não é sobre querer estar certo ou errado, vítimas, culpados e vilões. É sobre deixar para trás o que já passou no nível do sentimento. E agora você afirma, eu te amo. Eu te amo. Só existe cura no amor. Nesse momento, você faz as pazes com você mesmo. Você reconhece a grandeza da tua alma. Você sente amor por você. Você deixa de se cobrar, de se criticar, de se vitimizar. Você passa a reconhecer o divino em você. Você sente amor por você ser quem você é, por você estar evoluindo. Você se conecta com a divindade em você, com a sua alma, com o seu Atma. Afirma mais uma vez, eu te amo. E sinta amor por você. Sinta amor pela tua história. Porque tudo o que aconteceu foi o perfeito para te trazer até aqui. E agora você tem o poder de mudar. De fazer as coisas com mais amor, com mais harmonia, com mais leveza. E agora você afirma, eu sou grato. Você agradece à divindade pela oportunidade de limpar e liberar essas memórias. Por permitir que esse problema seja resolvido e curado. Abrindo mão das expectativas e do controle, você desapega. Você agradece de todo o teu coração, porque tudo está bem, porque tudo está certo, tudo está como tem que ser. Porque você retornou ao seu estado perfeito, de luz. Você afirma, eu sou luz, reconhecendo a luz do Divino Criador em você. E você afirma, eu sou amor. E você sente apenas amor por você e por todos que compartilham da vida com você. Você se olha com olhos de amor. Você olha os outros com olhos de amor. Você olha as experiências da vida com olhos de amor, e se não é bênção, é lição. E você permita que o seu coração seja preenchido por uma bondade amorosa que é gentil e acolhe tudo e todos. E você sente uma confiança em você e na vida. E você afirma, eu sou o Atma.
Eu sou o Atma. Você reconhece a grandeza e a infinitude da tua alma. Você é uma consciência infinita, ilimitada, abundante, cheia de potencial. Você se sente totalmente capaz e merecedor e com 100% de poder de fazer a mudança que você deseja em sua vida. Porque ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer por você, porque você é Deus em ação na vida da Terra. Eu tenho 100% de poder. E você se reconhece como esse ser divino. E se lembra do primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono. Que o lá fora é apenas um reflexo do que existe dentro de você. Só você é capaz de fazer a mudança e manifestar os milagres divinos em sua vida. Você assume a sua responsabilidade. Você se compromete com a limpeza das memórias e com a ho'oponização da sua mente. E quando você ho'oponiza a sua mente, você ho'oponiza a sua vida. Nesse momento você fecha os seus olhos, sente a sua energia e repete com todo o teu coração o Atma Mantra das 8 frases. Mentalmente. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou o Atma. Eu tenho 100% de poder. Respira fundo nesse momento. Sente a tua energia. E abre os teus olhos devagar. Vamos lá, respirando. Oh, meu Deus, eu conduzindo aqui, estou sentindo uma energia, estou enxergando tudo mais claro. Isso que eu conduzi a prática para você. Imagina você que se entregou de coração, então você pode fazer mais vezes se você quiser, para você ir absorvendo realmente esse significado desse poderoso Atma Mantra das 8 frases. Me deu um calor, gente. Deu um calorão, Diva? Deu um calorão. Incrível, né? Então, lembra que você tem a reprise, né? Desta aula e da aula 1 também, das aulas de preparação que a gente fez. Tá tudo, né? Para você que já está inscrito. Se você não está inscrito, então, aí você se inscreve, mas tá tudo lá. Foi mandado o link lá no seu WhatsApp, no seu e-mail, né? E aí você tem também o teste da mente ho'oponizada, que a gente disponibilizou ontem também para você fazer. O tratamento inicial gratuito. Tá tudo disponível para quem está inscrito e a gente está mandando as mensagens, né? No WhatsApp e no e-mail. Isso fica disponível tudo até no domingo, para a gente criar este movimento. Ó, tem até um coraçãozinho. Olha, eu não vi. Que legal. Ele até o tropeço acordou agora. Eu queria mandar coraçõezinhos para vocês por fazer parte desse mundo mais ho'oponizado. Gratidão, exatamente. Que lindo. A gente fica muito feliz são milhares de pessoas participando, então muito legal. Parabéns para você que chegou até aqui, para você que quer, você que se comprometeu e você que está continuando a sua vida, porque a hora que a gente para, a hora que você parar, a hora que eu parar, que a Amanda parar, a nossa vida para também. Então, parabéns para você que está continuando nesse processo. E na aula 3, né, Amanda? Você tem ali o slide da aula 3. Só para relembrar, na aula 3, a gente vai falar sobre relacionamentos, você viu que muitas alunas falaram sobre melhorar marido, melhorar filhos, melhorar a energia da casa. Então, esses slides acho que já mostram tudo, né? Você vai ver a questão da ancestralidade e a questão de relacionamentos entre você, marido, esposa, casal, companheiro. Então, vai ser incrível mesmo. Você vai entender o quanto isso você pode ajudar as pessoas que você ama e o quanto você pode libertar também, você se libertar e libertar as pessoas que você ama. Isso tudo na aula 3, que é nesta quinta, às 20 horas, como a gente falou para você no slide inicial. Então, a aula 2 a gente termina agora, a aula 1 está liberada. A gente tem várias aulas de preparação que foram feitas, né? Algumas até com entrevistas com alunos. Incrível. Dá uma olhada lá no seu WhatsApp, no seu e-mail, você que está inscrito. E ainda, se não fosse o bastante, né, Amanda? No Namastê Sagrado, de segunda a quinta, às 7h30 da manhã, a gente também está fazendo um movimento especial agora, ligado a todo esse movimento nosso de se autocurar, desta nova cura, do Atma Ho'oponopono. Então, tudo isso é agora e você pode aproveitar até no domingo. Isso, e agora a gente vai deixar vocês com algumas histórias dos nossos alunos
nossos especialistas certificados e fica o nosso convite para você assistir de coração aberto e assim como você fez ontem, assistir e aí depois ir colocando aqui nos comentários, nossa, a história da Aldeídes, a história da Cris tocou meu coração por isso, então o que inspirou você, porque assim você já vai treinando o seu cérebro, você vai colocando a sua atenção nisso, e onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia, e onde você coloca a sua energia, você amplia isso. Então, quando você olha para as pessoas reais, assim como você, conquistando aquilo que você quer, e você vibra positivamente, e você entra nessa sintonia, você eleva a sua vibração, lembra? Então, você está fazendo o processo da limpeza das memórias, você está fazendo várias coisas assim para ajudar você a acelerar ainda mais os teus resultados. Fechou, Diva? Fechou, então? Fiquem aí, né? Nos vemos na aula 13 e agora você acompanha, então, os relatos. Isso. Fiquei, né, o Atma fazer a certificação, adquirir aí o curso, num momento que eu não estava nada bem, né? Nada bem. Eu tive uma depressão, e aí teve né? Eu perdi meu pai, né, com Covid, 2020. Aí começaram alguns conflitos familiares. Minha mãe ficou para a gente cuidar, né? Era uma pessoa muito doente. Então, entrei em depressão, aí com medicações, 3 antidepressivos. E assim, foi num dia assim que eu estava muito mal, né? Eu já te conhecia, já te via no YouTube, Instagram, mas daí eu decidi adquirir o curso e então mudar a minha vida, que foi o que aconteceu. Hoje eu tô, né, saindo já desmame dos antidepressivos. Um já não tomo, que era o tarja preta há muito tempo, muito tempo. O outro eu tomava 150 miligramas, só estou com 50, e o outro estou fazendo desmame de 5 miligramas, praticamente saindo. Tem, acho que, alguns dias só para sair. Olha, eu fiz muitos anos de terapia convencional e eu não atingi o que eu atingi agora, com, né, o Ho'oponopono e o Atma Ho'oponopono. Minha mãe faleceu semana passada, né? E assim, eu consegui com tudo esse aprendizado que eu tive aí, com todas as técnicas aplicando, eu consegui melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, que não era nada bom, antes dela falecer. Então, isso para mim é a maior gratidão mesmo, meu Deus. Muito bom, muito bom. Porque né, ela morreu em paz comigo e eu com ela também. E foi graças a aplicando as técnicas, aplicando os tratamentos, né? E eu mudei muito, né? Eu era uma pessoa muito reclamona, muito negativa. E hoje eu já não me vejo fazendo mais isso, né? Então eu vi uma grande evolução em mim com esse curso. E assim, foi essa evolução tremenda nessa. Eu, na verdade, tenho 3 doenças autoimunes, né? Eu tenho lúpus, tenho psoríase e tenho tireoidite Hashimoto. E isso também melhorou. Isso também melhorou, né? Todos os meus exames que eu fiz nos últimos tempos estavam tudo normais. Psoríase, eu tomava medicação para psoríase, que era um imunossupressor, ele foi suspenso, né? E a minha saúde está melhor, sabe? Apesar de eu ter essas doenças, mas a minha saúde está melhor. Então, assim, só tem contribuído muito para a minha vida mesmo. Eu falo, vocês foram aí uma luz no meu caminho, né? Eu já conhecia, mas não tinha me aprofundado, e esse aprofundamento trouxe um resultado, eu acho que muito grande mesmo, muito grande. Fono me conectou totalmente com o meu eu, com o meu. Peraí, a minha missão é essa. O que eu preciso fazer foi o meu, igual você fala, é o GPS, foi o meu GPS mesmo. A tranquilidade que você coloca para gente, como você pode mudar a sua vida, seu propósito de vida, comprei o mapa da alma. Isso a gente vai aos poucos, se você é hoje, amanhã e depois, aos poucos isso a gente vai absorvendo esse conteúdo, a gente vai absorvendo essa sabedoria, a gente quando oscila, eu vou, faço minhas meditações, eu ouço você, eu fiz as mentorias, eu fiz tudo para exatamente estar conectada. E é muito bacana você saber que hoje em dia eu tenho muito mais autoconfiança, resiliência. Hoje em dia eu consigo parar
Olha, eu tive vários desafios no meio do caminho. Eu abri a minha empresa, eu tive um acidente de moto, eu tive que operar, tive que ficar 3 meses em casa. Em casa não, 3 meses andando de muleta, fiquei 15 dias em casa e a loja tendo que funcionar. Como é que lida com isso? Exatamente, como é que você não se desespera e você confia que vai dar certo? Foi graças a isso. O estilo de vida mesmo do Ho'oponopono, para mim, para minha melhoria, para minha evolução como ser humano, para eu servir a vida. Eu falei, não, eu estou aqui para servir a vida de alguma forma. Eu não vou me deixar abater. E isso foi dia a dia eu me fortificando. E olha, eu vou te falar, a minha recuperação, nem o médico acredita de como foi tão rápido. Eu tive uma operação que foi delicada, mas nem eles acreditam, porque eu foquei tanto que era aquilo, é na saúde que eu precisava, essa transição de carreira que eu queria e que nada ia me atrapalhar, por mais que eu oscilasse no dia. Hoje eu não tenho medo de nada. Meu Deus do céu, eu não tenho medo de dinheiro, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo, eu enfrento. E quando eu quero oscilar por algum motivo, a minha ansiedade, nossa, diminuiu absurdamente. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu ficava, sabe quando a gente acorda já com a respiração, né, já ofegante. Hoje em dia eu consigo respirar. Eu dormia mal, eu tomava melatonina, eu tomava civastatina, e agora não tomo mais nada. E tô aqui com meus tratamentos, com as minhas coisas lindas aqui, maravilhosas. Eu faço a meditação e durmo. Eu, sim, eu estou muito feliz com tudo isso, com esses tratamentos, né, que eu tô fazendo. E eu consegui fazer essa mudança de um trabalho que eu estava há 35 anos. E eu saí, porque estava Olha, fazendo muito mal para mim. Eu ganhava muito bem, eu uhum. trabalhava numa escola, eu sou professora, né, moro em São Paulo, e eu estava trabalhando numa escola há 35 anos. E aquilo não estava me fazendo bem, eu estava não querendo ir. E consegui me desligar desse emprego de 35 anos, que eu estava com muito medo, né? A gente fica muito segura de sair do emprego assim, de muito tempo. E eu falei, não, eu vou ficar dando aula em casa particular, eu já estava decidida, já tinha feito os planos. E aí saí, mas aí foi dali, como você fala, de um resultado ou algo melhor. E aconteceu algo melhor. Eu fui chamada para trabalhar nessa escola que eu estou hoje para dobrar período. Então, eu não precisei fazer uma transição assim para eu fazer dar aula em casa. Eu estou trabalhando o dia todo em outra empresa, mais tranquila, Olha, feliz, que legal. É bem. sossegada. E eh, eu também tive uma outra transformação. Eu fui para Florianópolis também. Meu filho mora lá com a minha nora e minhas netas. E eu levei meus gráficos, arrumei um cantinho, fiz tudo, né? E aí eles quiseram saber o que que era aquilo. Eu levei o livro, expliquei. Eu falou: Nossa, mãe, minha casa ficou tão iluminada, as crianças não estão brigando. As meninas brigam muito, né? Três aham. mulheres, imagina. São pequenas, 12, 10, 14, brigam muito, estavam bem, estavam tranquilas, felizes. Foi tudo muito lindo, foi lindo, maravilhoso.